assim a palavra do Senhor. Está ali no telão. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. E se eu fechar os céus e não houver chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar pestes entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Podem sentar, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Confesso aos irmãos que eu, estudando esta palavra, eu pedi muito a Deus para que Deus falasse comigo na ministração que eu fosse pregar. Porque muitas vezes nós ficamos esperando, orando a Deus, pedindo uma palavra à igreja. Porque até hoje, falando com o jovem, eu falei sobre isso. Eu falei assim: olha, pregar a palavra do Senhor é uma responsabilidade muito grande. Porque nós falamos que a palavra ela é de Deus. O ministrador ou o pregador ele é de Deus, mas a igreja também é de Deus. Então tudo é de Deus. Então há uma responsabilidade muito grande. E eu também falei a ele assim: mas nem por isso nós não devemos deixar de ensinar os mais jovens, porque já dizia o sábio Salomão: se nós pegarmos a força da juventude e a sabedoria dos anciãos, irmãos, a igreja só tende a crescer. Mas o que acontece nos últimos dias é que muitos jovens têm força, mas não querem fazer. E tem muitos anciões que têm experiência, mas também não querem ensinar. E por isso a obra fica travada. Mas em nome de Jesus, irmãos, hoje, se você estava com esse pensamento, você vai sair daqui diferente em nome de Jesus. Você que é jovem, vai sair daqui com desejo de pregar, com desejo de orar, com desejo de jejuar, com desejo de fazer a obra do Senhor. E nós que somos anciões, nós vamos sair daqui em nome de Jesus nesta noite falando: Senhor, coloca alguém para eu ensinar, coloca alguém para eu aconselhar, coloca alguém para eu ensinar a tua palavra, e a igreja vai crescer em nome de Jesus. Você crê nisso? Diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. E eu falei: Senhor, fala primeiramente comigo através dessa palavra. E eu confesso aos irmãos que eu apanhei, irmão, apanhei, mas apanhei demais. Eu falei: Jesus, será que a tua igreja vai apanhar assim também? Aí o pastor Sandro nunca mais vai deixar eu pregar, Senhor. Mas é interessante, irmãos, porque eu estou falando isso, que eu quero falar um pouco sobre o caminho do verdadeiro avivamento. E eu comecei a orar mais essa semana. E eu confesso aos irmãos que até o ônibus quase que eu perdi, pastor. Quase que eu perdi o ônibus, porque nunca mais tinha acontecido isso, a não ser quando eu estava dormindo mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu vinha perder o ônibus porque eu estava orando e buscando a presença do Senhor. Irmão, pensa no camarada que saiu atrasado e feliz, e cantando no meio da rua, e parecia um louco. Falei: estou atrasado porque estava orando, estou atrasado porque estava orando, estou atrasado porque estava orando. Se eu chegar na firma atrasado, eu estava orando. Louvado seja o nome do Senhor. Se o patrão me mandar embora, eu estava orando. Se eu chegar em casa e falar para a esposa que tinha sido demitida, eu estava orando. Não tem problema, porque Deus cuida dos seus. E eu estava orando. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, eu estava me revestindo, eu estava buscando mais a presença do Senhor. E é isso que tem faltado, irmão, nas nossas vidas. Louvado seja Deus. E eu comecei a ter algumas lembranças. Eu falei: Senhor, eu me lembro que há um pouco tempo atrás eu ia dormir e começava a orar. Irmão, eu orava tanto que eu acordava de madrugada com cobertor por cima da cabeça. Parecia que tinha sido atropelado. Todo torto no meio da sala, mas eu estava orando. Eu falei: Senhor, eu não estou fazendo mais isso, e eu preciso voltar a fazer isso, eu preciso voltar a orar, eu preciso voltar a ter a comunhão com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que tem acontecido nos últimos dias?
Nosso pastor sempre fala aqui, irmãos. Irmãos, cuidado com o aparelho celular, cuidado com rede social, cuidado com isso, cuidado com aquilo, porque muitas coisas estão nos afastando da presença do Senhor. Muitas coisas estão tomando o nosso tempo. Agora à tarde eu estava aqui no ensaio da cantata, aliás, quem não veio perdeu, foi uma bênção o ensaio. E eu estava aqui ensaiando, eu falei, Gui, eu preciso ir para casa que eu preciso passar o esboço para o tablet, irmão, porque agora eu estou ficando chique. Eu comprei um tablet para a Isabel, tablet caro, viu? Mas vale a pena. Eu falei assim, eu vou usar o tablet dela hoje. Eu vou passar o sermão para o tablet hoje. Aleluia, eu quero pregar com tablet. Os outros pregam porque eu não posso. Eu falei, Gui, eu preciso ir embora, os irmãos racham o bico. Eu falei assim, Gui, eu preciso ir embora, eu preciso fazer isso. Ele falou, pai, eu acho que daqui a pouco acaba o ensaio. Eu falei, Jonadab, meu amigo, eu preciso sair. Ele falou assim para mim, ô bispo, no máximo 2 horas, eu creio que nós estaremos terminando. Eu falei, amém, Jesus, é para a tua obra, é para a tua edificação, é para a edificação da minha vida e para a tua obra, vamos ficar até 2 horas, não tem problema, irmão. Fiquei até 2 horas, cheguei em casa, fiz o que tinha que fazer, agora já estou aqui de novo, adorando e exaltando o nome do Senhor. Sabe o que é isso, irmão? Quando você se propõe a fazer, você tem tempo para fazer, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que eu fiquei fazendo hoje a tarde todinha, passando esse sermão para cá, e eu poderia, irmão, muitas vezes eu fico em casa fazendo, sabe o quê? Assistindo o jogo, assistindo Netflix, mas falarmos que não temos tempo é mentira. Temos tempo sim. O que nós precisamos fazer é dar prioridade àquilo que nós queremos dar. Louvado seja o nome do Senhor. Aí depois chegamos na igreja missionária e queremos avivamento, queremos cura, queremos milagre, queremos transformação. Irmão, nessa noite você vai bater no peito e vai falar assim, o avivamento vai começar por mim nessa noite, em nome de Jesus, aleluia. Eu vou sair daqui diferente, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, esse texto aqui faz referência a Salomão, quando ele tinha acabado de terminar de construir o templo. E ele faz uma oração a Deus. E ele traz algumas coisas nas suas orações e algumas coisas passadas. E ele faz um pedido ao Senhor durante essa oração. E ele fala o seguinte, louvado seja Deus. Olha o que ele diz. Senhor, ele fala o seguinte, quando houver fome na terra, se você quiser pôr no telão, pode pôr. 2 Crônicas 6, 28. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando haver queimado a seara, ou ferrugem, ou gafanhoto, ou lagarta, cercando algum dos seus inimigos na terra das suas portas, ou quando houver qualquer praga, ou qualquer enfermidade, toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer todo o teu povo Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, estenda as suas mãos para esta casa, então ouve tu desde o céu o assento da tua habitação e perdoa e dá cada um conforme a todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração. Pois só tu, Senhor, conhece o coração dos filhos dos homens. Olha a resposta de Deus. No verso número 12, onde eu li, o Senhor fala assim, e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi a tua oração. E escolhi para mim este lugar, casa de sacrifício. Se eu fechar os céus, se não houver chuva, se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar pestes entre o meu povo, e se o meu povo se chamar pelo meu nome, aí segue, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que Deus estava falando para Salomão? Salomão, você ainda me questionou pouco, você ainda falou pouca coisa, aleluia, pode ter fome, pode ter peste, aleluia, pode ter o que tiver em meio à sociedade, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar e buscar a minha face, se humilhar, eu certamente virei do céu, perdoarei os seus
pecados e sararei a sua terra. Sabe o que Deus está querendo dizer para nós nesta noite? Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Muitas vezes nós queremos questionar a Deus: Senhor, não estou aguentando, não está dando certo. O que está acontecendo, irmão? Deus é muito mais daquilo que nós pensamos e nós pedimos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus estava falando para Salomão: Salomão, fica tranquilo, fica em paz, somente faz aquilo que eu te mando e o resto pode deixar comigo, porque eu não perdi o controle do meu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós nos preocupamos: porque a sociedade está assim, porque o meu político está assim, porque a economia está assim. É bem verdade, irmão, mas nós somos um povo de Deus. A igreja tem que saber identificar-se aquilo que ela é na terra. Para que nós somos chamados? E Deus, Ele dá a receita para nós nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não quero aqui falar de um avivamento que é igual Josué fala. Cadê Josué para me ajudar? Já correu. É fogo, palha e feno. Fogo, palha e feno, é rápido. Não. O verdadeiro avivamento, irmão, ele é diariamente. São todos os dias. Ei, olha aqui para mim. Teve jovens que começaram a caminhada antes que eu. Eu conheci um jovem por nome de Murilo. Irmão, pensa num jovem que pregava demais, pastor. E eu, de certa forma, falei assim: eu quero pregar igual esse jovem. Esse menino prega demais. Estava sendo uma bênção na igreja. Aí começou a debater Bíblia com o pastor da igreja na escola dominical. Aí eu falei: opa, já não está muito certo esse negócio. Já fiquei meio desconfiado. E ele falava assim para mim: rapaz, você é muito devagar, você tem que ter uma ousadia para pregar. Eu digo: rapaz, não adianta, eu não sou igual tu, eu sou devagarzinho. E ele pregava, aquele barulho, aquele negócio todo. Pouco tempo, o fogo se apagou. Murilo se desvia. E quem passa a aconselhar Murilo? Pedro, o devagarzinho, que pregava calminho. Aí vai eu aconselhar o Murilo de cabeça baixa, triste, abatido. Ô filho, eu agora chamando uma pessoa da mesma idade que eu de filho. Ô filho, Jesus te ama, ergue a cabeça. Ele falava para mim: Pedro, eu estou morrendo de vergonha. Eu falei: que bom que você está com vergonha, já é o começo. Vamos para a igreja. Hoje não. De tanto insistir, consegui trazer Murilo de volta para a igreja. Murilo hoje é pregador da palavra do Senhor. Ele é um grande missionário, Murilo, meu amigo, meu parceiro. Mas sofreu consequência de querer avançar etapas espirituais da sua vida. É por isso que eu falo, meu irmão, que o avivamento, ele tem que ser contínuo. Vá com calma, você vai chegar lá. Não precisa ser muito eufórico, mas também não precisa ser muito devagar. Seja temperado, que Deus, Ele vai te dar força. Você vai alcançar seus objetivos. Louvado seja o nome do Senhor. E louvado seja Deus pela vida do Murilo, irmão, porque hoje ele continua na presença do Senhor, pregando a palavra do Senhor. Agora pergunta se ele quer debater mais com o pastor de igreja. Não, ele aprendeu. Eu sempre falava para ele: rapaz, toma cuidado, rapaz, não, porque agora eu fiz teologia, ninguém me segura. Irmão, está pensando que teologia serve para exaltar alguém, é? Teologia, meu irmão, é uma bênção, serve para você aprender a palavra do Senhor e pregar o evangelho. Teologia serve para você ter um conhecimento. Ei, quem é exaltado, sem teologia, com teologia. Para com esse negócio em nome de Jesus, louvado seja Deus. Estude para você pregar a palavra do Senhor com excelência. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É para isso que serve o estudo da palavra do Senhor. Aliás, irmão, eu sou muito a favor, a jovem, adolescente também, aleluia, obreiros que estudam a palavra do Senhor, que fazem curso teológico. Isso é bênção. Isso, quando você for pregar, falar sobre avivamento e outros temas, você vai saber o que você vai pregar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas não ache que pelo fato de você estudar um pouquinho mais, você, eu faço, eu mando, você não faz nada. Sem a presença do Senhor nós não somos nada, pastor. Nada.
Somos igual uma folha seca, irmão, que o vento leva para lá, leva para cá, e ficamos desgovernados. Mas quando nós temos a presença do Senhor, aleluia, oh glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu correr aqui, irmãos. Louvado seja Deus. E aí, para nós trilharmos esse caminho, eu anotei aqui alguns tópicos. Primeiro, a igreja precisa saber, para ter um avivamento verdadeiro, precisa saber quem somos. Quem nós somos? Você já se fez essa pergunta? Quem eu sou? Nós somos o povo de Deus. Olha só, apesar das crises, doenças, pecados, fraquezas, ignorâncias, somos o povo de Deus, o povo escolhido, o sal da terra, a luz do mundo, o sacerdócio real, povo adquirido. Nós somos, irmãos, aleluia, o povo que vamos morar no céu. É isso quem nós somos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E precisamos sermos identificados dessa forma. Quem é você, povo de Deus? Quem é você, servo do Senhor? Quem é você, cristão? Quem é você, evangélico? Quem é você, prego a palavra do Senhor? Quem é você? Sou firmado na rocha que é Cristo Jesus. Não tenha vergonha do evangelho que você serve, do Cristo que você serve e do evangelho que você prega. Primeiro, precisamos saber quem somos. Segundo, aleluia, na crise, por quem nós vamos chamar ou clamar? Toda essa divisãozinha que eu fiz aqui, está tudo no texto que eu li. Aleluia. A quem nós vamos chamar? Olha a resposta. Chamamos pelo nome de Deus, porque Ele é a nossa confiança. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é médico dos médicos, Ele é rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é Deus sobre nossa vida, e é a Ele que nós temos que chamar, é Ele que nós temos que clamar. Sabe por quê, irmão? Se você buscar autoridade política, sociológica, não vai ter jeito. Nós temos que clamar, é o nome do Senhor, porque Ele irá nos socorrer. Olhei para o alto, olho para o alto, digo: de onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É Ele que vai me socorrer, é Ele que vai me tirar dessa situação, e se não me tirar, vai passar comigo, e eu vou atravessar o Jordão, chegar do outro lado e cantar o hino da vitória. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. É Ele que nós temos que chamar. Louvado seja Deus. Terceiro, para termos um verdadeiro avivamento, vai apertar um pouquinho aqui, mas já apertou em mim, então está tudo certo. Nós precisamos, ou a igreja precisa se humilhar. O pastor já falou aqui. Sabe o que tem acontecido nos nossos dias? Tem muitos que querem ser a estrelinha. Quer brilhar mais do que a presença do Espírito Santo. Aí não vai, irmão. A igreja de Cristo não foi chamada para ser estrelinha. A igreja de Cristo foi chamada para fazer a diferença. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz aqui: buscando a presença de Deus. A igreja precisa se humilhar como? Buscando a presença de Deus, orando, colocando a boca no pó e não querendo ser estrelinha, melhor do que ninguém. Como por exemplo, se eu não cantar, se eu não fizer, se eu não pregar. Aí eu coloquei uma notinha aqui de rodapé, falando comigo mesmo. Se eu não pregar, Deus levanta alguém e prega. Se eu não quiser cantar,
Deus vai pegar, pastor, alguém lá no lamaçal do pecado, vai transformar a vida dele e vai cantar. Oh, Ramas, tu me canta lá, minha subirás. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu não quiser fazer, Deus vai pegar aquele que eu não valorizo, vai colocar e vai fazer. Porque a obra é dele, o projeto é dele, e as almas são dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Ei, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Muitas vezes você pode pensar assim, pastor, mas tudo que o senhor está falando aí eu já estou fazendo, então continua fazendo. As pessoas não estão me valorizando. Ei, mas Jesus está te valorizando. Aleluia, louvado. O meu líder não está vendo, Jesus está vendo, ele está contemplando. Continua, não para, continua, não para, continua, não para. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja Deus. Eu me lembro que quando eu conversei com o pastor Sandro um dia, eu falei, pastor, meu horário não dá mais para pastorear. Ele falou, ô benção, não faz isso comigo não. Rapaz, é sério? Eu falei, sério, pastor. E aí veio uma profecia, que aquela lá, eu acho que veio direto do quinto dos infernos. A irmã ri porque nego foi com ela. Aquela não veio do céu não, fedia enxofre. Um pastor falou isso para mim. E ele falou o seguinte, rapaz, Deus vai te cobrar. Deus vai requerer de você as almas. Está entregando a obra dele. E deixei ele falar e repreendendo em pensamento para mim, irmão Manabé. Senhor, o Senhor conhece meu coração. O Senhor sabe do que eu sou capaz de fazer, mas o Senhor conhece meu coração. Quando ele acabou de falar, eu falei assim, acabou, irmão? Eu falei, acabei. Eu falei, as palavras que o Senhor falou para mim, está tudo repreendido em nome de Jesus. E ele falou assim para mim, rapaz, você tem um chamado pastoral, você vai parar, você não vai fazer mais nada, você não vai pregar, você não vai... Eu falei assim, quem disse para você que para eu fazer a obra eu tenho que estar atrás do púlpito com o microfone na mão e ter um título de pastor? Sabe o que Deus está querendo falar para nós nessa noite, meu irmão? Que o avivamento não fica nesse negócio de, não, quando eu tiver um cargo, pastor, o senhor me dá um cargo, porque quando o senhor me der um cargo eu vou orar mais, eu vou avivar, vou me avivar, e a obra vai ser feita, você vai ver, me dá um cargo, aí, irmão, quer cargo? Busca o avivamento agora. Aleluia. Quer bênção do Senhor? Busca o avivamento agora. Quer fazer alguma coisa na igreja? Continua orando, jejuando e buscando o avivamento, porque aí sim, quem sabe, seja o teu chamado, Deus vai falar com o pastor da igreja e vai te colocar para fazer alguma coisa, mas por enquanto isso, continua orando, continua buscando o avivamento da tua vida para chegar aos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Já vou encerrar, irmãos, fique tranquilo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mais uma coisa aqui que nós precisamos ter para buscar o verdadeiro avivamento. Vai apertar de novo, porque eu falei que já me bateu, então está tudo certo. A igreja precisa orar. Irmãos, com muito temor, eu estou aqui diante dos meus pastores. E serve para mim também. Quando recebemos uma convocação para orar, vamos orar. Às vezes, irmão, nós chegamos na igreja e quem está aqui dirigindo a oração, ele está orando e os demais não estão. Às vezes conversando, mexendo no celular, distraído. Às vezes eu estou aqui pregando, você está longe. A igreja precisa orar. E eu vou mais além, não é uma oração superficial como faziam os fariseus.
Senhor, eu dou o dízimo, sou melhor que ele. Olha, Senhor. Não. Não é esse tipo de oração que o Senhor está se referindo, não. É aquela oração que você começa com palavras, às vezes trancado no teu quarto, ninguém está vendo, e daqui a pouco não tem mais palavras, você está só assim, ó. Alguém passa na porta e fala, o que está acontecendo aí? E você lá dentro assim, Essa oração Jesus está ouvindo. Não ri não, Érica, que o negócio é sério. Por quê? Faltou palavras, está só gemendo. Aí a Bíblia vai dizer assim, ó, aleluia, o anjo vai recolher as tuas lágrimas, aleluia, como gemido inexprimíveis, e o Senhor vai levar para ele, o Senhor vai interpretar e vai dizer, estou entendendo o que ele está pedindo, estou entendendo, ele está se humilhando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque às vezes nós queremos fazer, irmão, aquela oração de fariseu, e não funciona, irmãos. Deus não se deixa enganar. Ele conhece o meu coração, Ele conhece o teu coração, aleluia. Então faça uma oração sincera, aleluia, a partir de hoje, em nome de Jesus. Não importa se é no teu quarto, não importa se é na igreja, não importa se é no teu emprego, mas quando tu for orar, ore com sinceridade, aleluia. É se desmanchar na presença do Senhor, é clamar ao Senhor, falar, Senhor, me perdoa, eu sou pobre, pecador, miserável, eu preciso de Ti. Aviva, Senhor, a minha vida, aviva, Senhor, aleluia, a obra que o Senhor tem na minha vida, louvado seja Deus. Irmão, às vezes nós somos igual Tomé. Eu falei, Senhor, confirma essa palavra. E eu passei a semana inteira, pastor, onde eu chegava avivamento, falei, aí eu entrando aqui hoje, agora há pouco, eu falei, Senhor, confirma a tua palavra. É como se o Senhor estivesse falando para mim, você está de brincadeira comigo? Então eu vou confirmar de novo. Aí eu cheguei aqui, a primeira palavra que eu ouvi da boca do pastor, que estava orando. Não sei se o Senhor lembra, pastor, aleluia, mas o Senhor falou assim, olha, Senhor, aviva a tua obra. Senhor, aviva a tua obra. Senhor, aviva a tua obra. Eu falei, Senhor, obrigado, Senhor. Aí, irmão, aí o Senhor foi mais além. Aí os jovens foram cantar e falaram assim, o santo do santo, a palavra se esconde, só os meus olhos me veem, debaixo de tuas asas, é meu abrigo, meu lugar secreto. Grupo de louvor mais uma vez deixou na mão. Aleluia. Muitas vezes, irmão, nem para nós estarmos longe da presença do Senhor nós servimos. Não tem jeito. Porque aquele que já provou, irmão, da presença do Senhor, pastor, ele não consegue ficar muito longe, não. Não consegue. Porque Deus fala com ele onde ele estiver. Aleluia. Irmão, às vezes nem para desviar a gente serve. Irmão, é verdade mesmo, irmão. Nem para desviar o crente serve, irmão. Está lá no lugar que não tem nada a ver com ele. Aí Deus usa um ímpio para falar com nós. Está fazendo o que aqui? Vai te embora daqui, rapaz. Vai para a igreja. Mas tu me conhece de onde? Não te conheço não, mas vai para a igreja, volta para a igreja. E tu? Eu não vou não. Mas tu vai, que teu lugar não é aqui não, teu lugar é lá. Vai adorar o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que é isso, irmãos? É o Espírito Santo batendo na porta do teu coração. Ei, aviva novamente. Aviva novamente. Hoje é dia de avivamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Precisamos orar. Olha só. Daniel orou e os leões não abriram a boca. Elias orou e desceu fogo do céu. Josué orou e o sol parou. Aleluia. A igreja orou, Pedro foi liberto. Aleluia. Jesus orou, o céu se abriu. A igreja de Coti orou. A igreja de Coti orou, pastor. Aí o médico fala, não vai andar mais não, viu? A senhora que é a esposa dele,
teu marido não vai andar mais não. Aí eu creio que a missionária Fátima olha para o médico e fala assim, a última palavra é o Senhor quem dá. Quantas vezes o pastor William chegava aqui e falava assim, irmãos, a situação do nosso pastor não é fácil não. O médico falou assim que dificilmente, é quase impossível orar, mas ele falava assim, a última palavra do Senhor, vamos orar comigo, vamos levantar o clamor. E nós oramos e Deus continua fazendo milagre. Esses dias atrás, eu recebi a notícia do que o presbítero Barnabé tinha sofrido um acidente, estava internado. Aí o pastor chegou aqui e falou, irmão, vamos orar pela vida do irmão Barnabé. A igreja orou. Está aqui. Semana passada, João, o pastor falou assim, irmãos, nosso pastor, ele não está aqui hoje. Mas vamos levantar um clamor por ele. Olha quem está aqui hoje. Só orar. Só orar, pastor. Rita. O pastor está falando aqui, irmãos. A Rita, desenganada pela medicina, a igreja orou. Vai receber alta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual milagre você está querendo alcançar hoje? Qual que é a tua dificuldade hoje? Você crê que você vai sair daqui hoje com posse de vitória? Amém? Seja lá qual for, irmão. O irmão estava testemunhando aqui agora há pouco e falou assim, pastor, eu vejo no senhor, o senhor vivenciando aquilo que o senhor pregava. Irmãos, nós precisamos crer naquilo que nós pregamos. Eu me lembro que um dia eu fui orar por um obreiro que eu tive, diácono irmão Samuel. Chegou na igreja e eu percebia que ele estava se contorcendo no banco. E quando acabou o culto, ele me chamou e falou, pastor, ora por mim. Eu falei, amém, irmão, o que está acontecendo? Ele falou assim, eu não consigo erguer o braço. Uma dor terrível, pastor, já faz uns dias que eu estou com essa dor. E sabe quando a gente ora assim, pastor? Tá bom, vamos orar. É meio que assim, se Deus fizer, amém. Se Deus não fizer, amém. Aí eu comecei a orar. Irmão, no meio da oração, o Espírito Santo falou comigo, você acabou de pregar sobre milagre? Aí eu falei, Senhor, em nome de Jesus, cura o teu filho agora. Pronto, fui para casa. Quando eu estava quase dormindo, o telefone toca. Pastor, eu falei, ô irmão, aconteceu alguma coisa? Está tudo bem? Ele falou assim, aconteceu, pastor. Eu falei, pronto, essa hora, falta eu sair de casa agora para socorrer, irmão. Jesus, tem misericórdia, vida de pastor não é fácil. Já como você é murmurar. Eu falei, meu Deus do céu, vamos lá socorrer, irmão. Fala, irmão Samuel, o que está pegando aí, querido? Jesus me curou. Aleluia, o segredo é orar, irmão, aleluia, entregar a tua casa na mão do Senhor e falar, Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode, eu não faço, mas o Senhor faz, eu não consigo, mas o Senhor consegue, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Creia nos milagres da parte do Senhor, ainda nesta noite, aleluia. Para termos um avivamento, a igreja precisa orar, precisa clamar, precisa voltar a buscar a presença do Senhor. Aleluia, aquela oração, irmão, que a gente sabe se quebranta. Eu me lembro que na época da pandemia, coisa boa ter testemunho para contar, que é nosso também, né? Não só usar o dos outros. Pandemia, pastoreando na igreja do Jardim Sandra. Liguei, pastor, falei, pastor, eu comecei aqui a ir sozinho, pastor, agora os irmãos estão vindo. Falei, irmão, deixa os irmãos ir, fazer o quê? Irmão, pensa num povo que orava. Foi a época que mais teve milagre na igreja. Batismo com o Espírito Santo. Aleluia, milagres, curas e maravilhas na pandemia. Aí eu estava orando pelas crianças aqui agora. Sabe como foi minha oração? Senhor, batiza com o teu Espírito Santo essa criança. Batiza com o teu Espírito Santo a criança. Batiza com o teu Espírito Santo essa criança. Batiza com o teu Espírito Santo essa criança. Por quê? Porque quanto tempo faz que a gente não vê ninguém ser batizado com o Espírito Santo? Eu não me recordo quantos anos o Guilherme e a Isabela foram batizados com o Espírito Santo, mas foram batizados com o Espírito Santo cedo. E muitas vezes nós nos preocupamos assim, irmão Francisco, ó, Senhor, o avivamento precisa começar na minha casa. Você não está errado não, mas você vai mudar hoje em nome de Jesus.
Você vai falar assim: Senhor, o avivamento começa em mim. Porque se começar em mim, eu creio, Senhor, vai passar para minha esposa, vai passar para o meu filho, vai passar para minha filha, vai passar para o meu vizinho, vai passar para o meu primo, vai passar para a cidade de Cotia, vai passar para o bairro, vai passar para o estado de São Paulo, vai passar para o Brasil. Louvado seja, mas tem que começar. Se não começar, irmão, termina. Aleluia. Estou acabando. Estou parecendo os pregadores aí. Nós precisamos se converter dos nossos maus caminhos. Deixar tudo que desagrade a Deus, deixar para trás. Nós fazíamos, não fazemos mais. Pecávamos. Vamos continuar pecando? Pegou agora, né? Nós nunca vamos deixar de ser pecadores. Porque nós não podemos ser, irmãos. Tem uma palavrinha. Não é nem iníquo. Iníquo faz. Essa palavra eu ia falar daqui a pouco. Mas assim, nós não podemos viver uma vida pecaminosa. Ou seja, continuar fazendo hoje, fazendo amanhã, fazendo depois e fazendo depois. Porque nós não somos perfeitos. Tem hora que eu fico lendo a história de Davi e falo: Senhor, Davi errou tanto e o Senhor falou que ele era um homem segundo o seu coração. Mas só que Davi, ele tinha um grande mistério na vida de Davi, porque Davi, ele era um homem de coração quebrantado. Ele errou muito, é bem verdade. Mas eu me lembro que uma das orações de Davi foi: Senhor, aleluia, não retira de mim a presença do teu Espírito Santo. Será que nós temos coragem de falar para o Senhor isso? Senhor, eu sou falho, é verdade. Mas não tira de mim a presença do teu Espírito Santo. Davi estava querendo dizer assim: Senhor, sozinho eu não consigo. Se não for a presença do teu Espírito Santo comigo, eu não consigo. Sozinho nós não vamos conseguir. Mas com a presença do Espírito Santo na tua vida, tu vai conseguir. Aleluia. E qual o resultado do avivamento? Atos do Apóstolo, capítulo 2, verso 41 nos diz: de sorte que foram todos batizados, e os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Aleluia. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Louvado seja o nome do Senhor. Onde tem avivamento, tem salvação de almas. Onde tem avivamento, tem cura. Onde tem avivamento, tem libertação. Onde tem avivamento, tem milagres. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Igreja do Senhor, vamos buscar o avivamento em nome de Jesus. Aleluia. Eu anotei aqui algumas frases de alguns teólogos, pensadores. Jonathan Edwards diz assim, quando Deus está presente, quando Deus está prestes a derramar grandes bênçãos sobre o seu povo, sempre os leva primeiro a orar. Forte isso aqui, né? Vou repetir. Quando Deus está prestes a derramar grandes bênçãos sobre o seu povo, sempre os leva primeiro a orar. Aleluia, a orar. Mais um avivamento. Este quem falou foi Charles Finney. Um avivamento não é um milagre, nem depende de milagre em qualquer sentido. Avivamento é o resultado do uso correto dos meios apropriados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você estava pensando que eu ia pregar sobre avivamento hoje, fazendo um monte de barulho, você se enganou. Mas eu espero que essa palavra venha fazer um efeito na tua vida, que amanhã você possa fazer barulho. Porque o barulho não produz avivamento. É o contrário, é o avivamento que produz o barulho. E muitas pessoas se enganam com isso.